Você está pensando na sua saúde, bem-estar e qualidade de vida? Fica aqui comigo então, que hoje a gente vai falar sobre aromaterapia e os benefícios do óleo essencial na sua vida. Olá, queridos seguidores e seguidoras do sermulher.net. Eu sou a Renata Evans e hoje eu tô aqui com uma querida amiga minha, Fátima Meirelles, que é aromaterapeuta e educadora do uso dos óleos essenciais, além de ser a vendedora mais acolhedora que eu conheço na vida. Seja muito bem-vinda, Fátima, ao sermulher.net e pela disponibilidade aí de estar conversando um pouco com a gente sobre a utilização dos óleos essenciais. Isso, eu que agradeço. É sempre tão gostoso estar na sua presença, sempre obrigada. tão gostoso em todas as nossas conexões. Imagina que a gente vai ter muito para conversar. Com certeza. E eu vou introduzir esse assunto porque pensando hoje no momento que a gente está vivendo aí de pandemia, né? Todo mundo hoje tem buscado mais o bem-estar, mais a qualidade de vida, principalmente para poder estar um pouco melhor nesse momento que a gente está vivendo, né? E eu percebi um aumento assim de pessoas utilizando óleos essenciais. Então eu queria entender um pouco o que os óleos essenciais podem ajudar no nosso bem-estar, no nosso dia a dia. A gente sempre tem alguém que reclama de uma dor aqui, reclama de um mal-estar ali, e os óleos essenciais são as gotas de Deus, eu costumo dizer, né? Porque é a natureza viva. A gente sempre tem uma avó ou uma tia que indicou chá, que indicou alguma coisa para você, natural, uma cólica, por exemplo. E aí, quando eu descobri que através dos óleos essenciais eu conseguiria fazer a mesma coisa que a minha avó recomendava, que a minha mãe recomendava, eu falei, não, agora é entender um pouquinho mais sobre como utilizar cada óleo, né? Porque tem muitos óleos e a gente tem que entender para que serve cada um deles, né? E como que o óleo age no nosso organismo? Nosso combustível é nosso alimento. Então, se a gente estiver se alimentando adequadamente, se a gente estiver entendendo como fazer determinadas coisas, a gente consegue ter mais disposição, mais energia, mais vitalidade, né, uma pele mais bonita. Então é isso, os óleos ajudam nessa parte. Mas os óleos não pode ser considerado remédio. Na verdade, eles... Qual que é a classificação, né? Os óleos essenciais, eles vão ajudar a substituir algumas medicações. Então, para você ter ideia, a gente tem, por exemplo, o orégano, é um antibiótico natural. Então, mas a parte, todo óleo tem uma parte que vai ajudar no metabolismo, né? Porque em 2 minutos ele entra em toda a corrente sanguínea. E como é nanopartícula, eu costumo dizer que as células dos óleos essenciais, elas se reconhecem com as células humanas, porque elas são muito parecidas. Então, quando uma célula de um óleo encontra uma célula humana, elas ficam felizes. E aí vai agir dentro do núcleo dessa célula. Então, por isso que a gente fala que os óleos essenciais, eles tratam a causa raiz. Mas o que acontece é a gente entender que não é só para doença, né, Rê? A gente prevenir algumas doenças. Sim. Cuidar da imunidade, cuidar da nossa pele sem colocar aí alguns parabenos, né? Usar um desodorante, por exemplo, sem alumínio. Tem preço, né? É verdade. A gente acaba cuidando das nossas células de dentro para fora. Eu acho que a prevenção é uma palavra-chave, né? E o bem-estar, que não deixa de ser uma prevenção na nossa vida, né? A gente estar se sentindo bem e não estar intoxicando o organismo com certas substâncias é muito bom mesmo. E eu fiz um compilado aqui de algumas dúvidas, né? Eu lancei uma enquete lá no Instagram e surgiram algumas dúvidas. Eu vou ir perguntando para poder tirar a dúvida dessas pessoas que perguntaram no Instagram, né? Quais são os maiores benefícios dos óleos que você poderia citar? Bom, o primeiro de todos é essa questão de ser natural. Então a gente já começa a ajudar as nossas células a não estarem intoxicadas de nada. Então, você toma uma medicação para dor de cabeça, você vai estar mandando essa medicação para todo o seu corpo, mas é uma dor de cabeça. E trabalhar a causa raiz dessa dor de cabeça é mais importante, seja emocional, ou seja, né, alguma coisa que você comeu, seu fígado, ou alguma coisa que você não está sentindo bem, dá a sua enxaqueca. Quando a gente que é mulher sabe bem dessas enxaquecas, quais são o que acontece. Então, se a gente consegue fugir dessa coisa de estar usando muito medicamento, a gente já ajuda o nosso corpo a produzir os anticorpos, para produzir o que ele precisa para combater aquilo que a gente está sentindo.
90% das nossas doenças estão diretamente relacionadas ao nosso emocional. Então, como o óleo essencial, ele vai ajudar, eu falo que quando a gente inala um óleo essencial, ele sempre vai ter a parte para cuidar das nossas células, mas para cuidar do nosso emocional. Ele tem um fundo emocional, ele tem um fundo terapêutico. Então, se eu inalo, por exemplo, como eu comentei no começo, um orégano, que é um óleo para cuidar de antibiótico natural, então eu tenho uma infecção urinária, né? Ou estou começando com uma cistite, estou dando um exemplo. E ao invés de eu ir para medicação, eu sei que eu posso ingerir 2 gotas de orégano, que é super forte, então a gente coloca num miolo de pão, um azeite ou uma cápsula, né? A gente não toma ele puro. Eu também vou ter a inalação dele para uma parte de desapego. Então, quando você tiver que levar um organizer na sua casa e desapegar de algumas coisas, você inala um pouco de óleo essencial de orégano. Então, sempre vai ter a parte do metabolismo e a parte do terapêutico. Então, quando você consegue unir tudo isso, se 90% das doenças são diretamente relacionadas à parte emocional, se você consegue ajustar o seu emocional, né, a gente tem o óleo de melaleuca, por exemplo, que é muito utilizado. Porque é antifungo, antibactericida, então a gente coloca na unha, a gente cuida de várias coisas com melaleuca que é puro. Se a gente fosse tomar uma medicação de antifungo, precisaria alopatia usar por uns 6 meses para aquilo dar resultado. E já o óleo essencial, você vai ter aí 2, 3 dias, você já começa a ver a diferença, você fica feliz com o resultado e você faz com disciplina essa continuidade do uso. Só que o melaleuca, ele vai ajudar a gente também na parte de melancolia, na hora que a gente inala esse cheiro maravilhoso que tem. Então, se a gente consegue estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, é tão encantador que você se apaixona por ler e saber mais. E aí tem os cursos, né, de aromaterapia que a gente pode estar fazendo, as lives, que agora essa coisa da pandemia, como você falou, a gente está conseguindo fazer muito mais do que a gente conseguiria no presencial, porque a internet está aí, janela para o mundo para a gente falar com muito mais pessoas. Né? Informação hoje não falta, né? Todo mundo aí fazendo live, fazendo vídeo para postar. Então, né? Se você quer saber um pouco mais, né? Você tem aí um material vasto para poder aprender sobre a utilização dos óleos, né? O que serve, como você disse, cada um tem uma função e é essencial que você saiba usar, né? Cada tipo de óleo para ter o efeito mais certeiro naquilo que você quer tratar, né, Fá? Sim, lembrando que tem alguns que servem para muitas coisas. Então, se você pegar um lavanda, a gente, além dele ser um calmante natural, a gente entender que ele também serve para uma picada de inseto, para uma queimadura, para passar na pele junto com o seu creme de base natural ou com um óleo de coco fracionado, a gente tem o fracionado do terra. Mas o que acontece é que você ajuda o seu corpo a produzir colágeno quando você usa o lavanda. Então tem tantas funções, um único óleo, que se você souber, você não precisa ter muitos. A gente é que acaba tendo mais, porque a gente acaba ajudando mais pessoas. Porque é viciante. Sinergias, né? Que acho que tem alguma pergunta aí nessa situação que mais o pessoal me pergunta é como é que monta as sinergias, né? Mas o último benefício que eu queria apontar é a gente poder ter essa autonomia de poder cuidar da nossa família. Então, você tem um filho que meia-noite começa com uma febre, você tem que sair correndo, pronto-socorro. Não, você consegue controlar tudo isso e entender que os óleos essenciais vão te dar esse suporte, né? Então você fica empoderada realmente para poder ajudar. Então não é só para cuidar de doenças, é sim também para a gente ter um bem-estar, né? Mas a gente sempre tem uma dor aqui, uma dor ali, e a gente consegue ajudar antes de sair correndo para um pronto-socorro e tudo mais, né? Então eu acho que esse é um benefício muito grande, a gente se sentir ajudando mais pessoas, né? Sim, com certeza. Gente, a Fátima trouxe esse óleo aqui de presente pra mim. Muito obrigada. Esse que eu te dei é um óleo de motivação, né? De um kit emocional, que a doTERRA chamou. Então ele já coloca todos os cítricos ali, também tem a baunilha, né? Que a gente não tem ela pura no Brasil. Então, quando você pegar um mix pronto da doTERRA, você já tem esse aroma que a gente não conseguiria fazer 100% na receita que foi pensada pela empresa, né? Então eu gosto muito de ir por essa linha,
já que já está pronto, né? Não vamos inventar a roda, né? Não vamos comprar a roda pronta. Já está perfeito para utilização, né? Sim, e a gente faz essa ingestão, essa aplicação, ou você pode passar na sua mão e passar no seu cabelo, e aí você já tem esse difusor pessoal que é lindo, inclusive tá lindo o seu cabelo. Obrigada. Eu fiz uma experiência, eu recebi meus cunhados em casa, eles não moram no Brasil, e eu liguei o aromatizador com alguns óleos, e assim que eles entraram no quarto, eles ficaram, gente, o que é isso? Eles não conheciam, e posso dizer que eles estavam ali em casa e já compraram para chegar na casa deles lá o difusor e os óleos, porque eles realmente amaram, e realmente é encantador, né? E me diga uma coisa, você estava falando o que é o óleo? Né, você falou da extração, como que funciona essa parte, como que eles criam, né, essas gotinhas de Deus, né, como você chama? Cada um dos óleos tem uma extração diferente, né, se é a vapor, se é a prensa, então tem estudos, né, a gente fala que a gente tem uma equipe de cientistas, de médicos, só entendendo como fazer tudo isso. Eu, às vezes eu me perguntava, Sabine, como que eu não conheci isso antes, né, fui conhecer com quase 40 anos, né, mas tudo tem o seu tempo. Mas a indústria farmacêutica também não colabora muito, né? Porque hoje eu tenho essa situação que eu estava contando para você, meu pai com problemas do rim. E aí quando o médico virou pra gente e falou que muito dessa situação que meu pai está hoje é porque ele tomava muito remédio para dor, né? Que são os anti-inflamatórios. E quantos de nós já não tomou um remedinho para dor aqui, para dor ali, sem uma prescrição médica e sem um controle disso? Tá lá em casa, senti dor, eu vou lá e tomo. E isso vai prejudicando o nosso fígado, o nosso rim, tem vários órgãos que se prejudicam por conta disso. Quando a gente entende que um óleo essencial tá extraído de da natureza, só que ele tá ali vivo, né? Ele não é um chazinho que evaporou ali uma parte, o resto você tá tentando tomar. Então, tanto que eu falo, uma gota equivale a 30 xícaras de chá daquela erva. Então, entender que a extração, entender que a composição de tudo isso, essa parte química, dá uma segurança muito grande pra gente estar utilizando, né? Mas você toma. Olha, tem estudos que falam muito pra gente entender pra que você tá usando, pra qual protocolo você tá precisando, pra entender como que você vai tomar. Mas essa segurança que me dá falar pra uma amiga, ou colocar pra Paola dormir melhor, ou tá com uma dorzinha de estômago, ou comer um lanche e aí tá se sentindo estufada, passar o Gingeste, que é o óleo da digestão, né? Ele tem erva doce, ele tem só óleo, o anis, ele tem várias composições ali que vão ajudar na digestão dela. Então uma gotinha que eu passo no abdômen dela, nem preciso dar para ela ingerir se eu não quiser. Então isso dá uma segurança, dá uma tranquilidade por entender que você está fazendo algo muito natural e algo que vai agir muito rápido. Então acho que essa é o X da questão do óleo essencial. Não ter medo de usar. Eu falo muito para as meninas, ativa a sua intuição. Porque a gente tem essa coisa de, será que eu vou usar? Não posso usar puro porque ele é muito forte, né? A gente escuta muito isso, nossa, já que ele equivale a 30 xícaras de chá da erva, então uma gota é muito forte. Tá, mas vamos ver para que é que você está precisando, se você vai colocar diluído no óleo de coco e aplicar, ou se realmente você vai usar uma gota sublingual e ter a ação rápida, né? Então acho que quanto mais a gente entende, mais a gente estuda, mais a gente se aprofunda, mais a gente sente confiança e saber como fazer a utilização. E é legal a gente entender o que a gente pode utilizar, né? E é instintivo, acho que acaba com o tempo a gente aprendendo, né, instintivamente como usar, como você falou, um óleo serve para diversas utilidades, a gente saber que a gente pode colocar no vaporizador, que a gente pode, difusor, né, colocar no travesseiro, lavanda, então você vai aprendendo também com o tempo, né, como utilizar cada um. A experiência traz essa facilidade da gente escutar a nossa voz da intuição, né? E quando a gente coloca no travesseiro, se a gente pegar a planta do pé, a gente tem uma glândula ali que absorve muito rápido. Então, se você tá ainda aprendendo, iniciando essa experiência... Você liga pra Fátima e pergunta. O pessoal me chama de Barça dos óleos essenciais. Eu tô falando porque eu fiz muito isso.
A gente... O que eu faço pra isso? O que eu faço pra aquilo? Mas acho que é assim mesmo, a gente se sente até mais tranquila em poder deixar um óleo com você e você tirar essas dúvidas para você usar melhor e você ter segurança nesse uso e usar corretamente. E com certeza a sua experiência vai fazer com que você tenha mais segurança de usar para outras coisas, né? E sempre pensar nessa situação de buscar a natureza ao invés de você buscar alopatia. Você é contra a alopatia 100%? Não, tem alguns momentos que a gente vai usar a medicação. É necessário. Mas se a gente conseguir ajustar o nosso aliar, corpo, né? Aliar o bem-estar, aliar a nossa qualidade de vida ali, a utilização, para a gente prevenir mesmo situações, né? E o que puder de evitar de medicamento, que a gente sabe o efeito prejudicial do medicamento, né? É sempre importante. Você tocou no assunto da questão da segurança. Pensando em segurança, existe algum limite de utilização de óleo? Na questão de ingestão, a gente precisa entender para que a pessoa quer ingerir, né? Então, no meu caso, era para prevenção de algumas coisas, né? E também cuidar dessa parte hormonal, que como eu comentei, meu libido estava muito ruim. Então, eu queria fazer ingestão e hormonal a gente faz por ingestão. Dá para aplicar também a região abdominal? Dá. Mas se for ingestão, fica aquela coisa mais prática, mais disciplinada, né? Até virar um hábito. Sim. A gente pensei primeiro em começar com as cápsulas, através de cápsulas. E aí uma pessoa falou, a nossa aromaterapeuta explicou o seguinte, que 22 gotas diárias é um limite para que a gente não fique sobrecarregando o nosso fígado. Até porque o óleo essencial é química, né? Ela é uma química boa, mas é químico. Então, se eu estiver tomando também outras medicações, você acaba deixando o corpo meio confuso, né? O que eu absorvo primeiro, digamos assim? E ele vai absorver sempre a nanotecnologia, que é as micropartículas, vai absorver primeiro o óleo. Então, eu coloco sempre na cápsula 1 ou 2 gotas de manhã de alguns óleos que eu escolho. E aí, ao longo do dia, eu vou fazendo mais o uso tópico, o uso aromático. Mas assim, usar com segurança é entender para que você está precisando, quais são os óleos que você vai estar utilizando. Porque como eu falei, tem alguns que são mix. Uhum. Então você pode estar utilizando só o mix, 2, 3 gotinhas ali, ou por inalação, ou uso tópico, ou fazer ingestão se for a indicação da sua aromaterapeuta de confiança, né? Alguém que está cuidando de você, que sabe o seu momento, né? Porque é aquilo que eu falei, o corpo fala. Então, se a gente tá com essa dor de cabeça, da onde está vindo essa dor de cabeça, né? Qual que é o fundo emocional dela? Da onde está vindo tudo isso? Hoje, antes de vir pra cá, tava com dor de cabeça. Peguei o Past Tense, passei como eu aprendi com você e... Eu cheguei aqui já aprendeu, você passa sempre aqui embaixo, já dá aquela geladinha. É muito bom. Dor de cabeça a gente passa, né, nas têmporas também, né? E passou. A hora que eu saí, passei, cheguei aqui já não tinha mais. Quando você falou agora, a questão da ingestão que é o cuidado maior, né? Mas se você for usar no difusor, usar ele topicamente, aí... Eu queria que você e todo mundo que estiver escutando a gente não tenha medo de usar óleo essencial, né? A gente sabe que tem algumas... Ele está sendo usado por muitas pessoas da medicina integrativa, que antigamente o pessoal chamava de terapia alternativa. Mas hoje a gente já entende que são integrativas, porque aí você faz uma barra de Axis, você faz uma hipnose, qualquer coisa que você for usar para poder entender o seu momento, o seu emocional, rever sua criança interior, coisas que você traz de crenças limitantes do passado, tudo atrapalha o nosso emocional hoje. Sim, pra gente estar produtivo, pra gente cuidar das nossas tarefas, pra gente cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, a gente tem que estar bem. Então, se você tem dentro da medicina integrativa alguns profissionais que também vão estudar aromaterapia e não vão ficar falando que não pode tomar ou pode tomar, é muito do profissional que você está confiando e que você está ali na frente dele. Se você está na frente de alguém que você confia, escuta o que ele tem para falar e se ele falar, não, use o óleo de tal forma, vamos fazer daquela forma e vamos adaptar, porque para cada um é de uma forma. Eu tenho algumas pessoas que se sentem muito calmas com o lavanda e outras que o lavanda faz o efeito de deixar muito ativo. Então, assim, é de pessoa para pessoa. Então, se a gente está escutando, se a gente está acompanhando, se a gente está entendendo o momento da pessoa, a gente já entra com uma tangerina junto, ou com um bergamota, que já é o nosso relaxante natural, eu costumo chamar ele de outras... Eu dou até uns nomes de remedinho que o pessoal usa por aí, sabe? Tipo fluoxetina natural, é isso que eu falo, do bergamota ou da lavanda com a tangerina. Então, por isso
fazer algumas combinações dos cítricos com esses que são para os nossos fundos emocionais. Lembrando que todos têm uma parte terapêutica de fundo emocional, né? Não sei se você imaginava que orégano era de desapego, mas a gente tem o manjerona, que é a conexão com a mãe, né? Então tem vários óleos que você fala assim, nossa, que delícia que é ler isso. E aí quando você começa a falar, nossa, esse cheirinho realmente desperta isso em mim. Como, não sei se você ia na casa da sua avó e sentia um cheiro bom, assim, de café, de alguma memória olfativa boa de infância, né? Eu, na casa da minha avó em Tupã, ela fazia muito chamate. Então eu já acordava com aquele cheiro 6 horas da manhã com o cheiro do chamate. Se eu sentir o cheiro de chamate em qualquer outro lugar que eu vou, a minha memória é muito boa desse cheiro, né? E os óleos essenciais, eles não são um cheirinho, eles são muito mais do que isso. Ele é muito diferente de uma essência, de algo que você monta num difusor para deixar um cheiro bom dentro da sua casa. Não é isso. É tratar essa parte terapêutica com o que a gente vai estar sentindo do aroma dele, né? É um óleo essencial, ele é diferente de uma essência. Muito obrigada, Fá, pela sua presença aqui. Queria deixar um beijo para quem está assistindo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Obrigada.